esterco. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atalaia, um canal independente, sem vínculo religioso, com o propósito de elucidar a Bíblia Sagrada. Eu me chamo Otávio Rosa, venha comigo nessa jornada pela Bíblia Sagrada. É bem verdade. O papel da religião cristã num contexto social para a sociedade. Entretanto, todo o benefício que o cristianismo pode trazer para a sociedade em geral deixa de ser importante quando não reflete o Evangelho de Cristo. A primeira era da igreja cristã foi a igreja primitiva, que, devido às dificuldades enfrentadas na época, resolveram viver em comunidades. Dificuldades como a própria pregação do Evangelho, pois não existia a Bíblia, e como não existia a Bíblia como conhecemos hoje, e sim cartas escritas e enviadas ao tal país, tais como Coríntios, Gálatas, ou mesmo sob encomenda, como o Evangelho de Lucas e a carta a Timóteo. Então, os seguidores de Cristo se reuniam para compartilhar a carta enviada por um dos apóstolos, com a finalidade de fortalecer na fé, já que um outro fator marcante naquela época eram as perseguições aos cristãos, o que fazia com que eles ficassem juntos e de comum vivência. Tudo para todos. Até porque não poderiam ter bens materiais, já que eram marginalizados pelos religiosos da época, bem como os governantes. A segunda era da igreja é a Igreja Católica. Sob a fundação de uma visão imperial, a Igreja Católica preserva até hoje as vestimentas, bem como os utensílios, fazendo alusão ao ouro e a prata típicas do Império Romano. Foram eles os responsáveis, através do padre Jerônimo, a tradução da Bíblia do grego para o latim. Porém, por muito tempo, o povo participava dos cultos, porém não tinha nenhum conhecimento, pois o ensinamento era em latim, ou seja, pregar Cristo sem falar de Cristo. Todo conhecimento adquirido, quando guardado para si, não frutifica.
E assim a Igreja Católica foi ampliando seu território, se fazendo presente em cruzadas com reis espanhóis e portugueses, mundo afora, e convertendo e difundindo com a nova cultura ou terra recém-descoberta. A terceira era da Igreja cristã foi a Igreja protestante, nascida em um desacordo do então padre alemão Martinho Lutero com seus superiores, em especial o Papa Leão X. Em um ato de rebeldia, pregou na porta de um templo religioso os seus pontos de vista que levara a Igreja Católica, dizendo que estava errado. E assim nasceu a Igreja Protestante. Essa ainda em fase de transição, mesmo após 500 anos de fundação. Ainda não tem um consenso. A cada dia uma nova teologia nasce. Entre elas, que mais destacam são o pentecostal e o neopentecostal. Mas por que estamos dando uma enrustada na história da Igreja cristã? Para que possamos entender que a ideia inicial nunca foi viver em comunidade. Porém, a necessidade levou a Igreja primitiva a viver assim, no qual foi copiado posteriormente pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante. Porém, sem a repartição de bem que a Igreja primitiva adotava. No modelo das eras posteriores à Igreja primitiva, a comunidade fica responsável pela manutenção e sustentação da liderança. Mas se nunca foi ideia de construção de templos religiosos, o porquê então que a Igreja Católica ou a Protestante não seguiram ou não voltaram a origens? Simples. Viver à sombra de quem pode nos manter, com a preocupação de ir para o inferno. E melhor do que falar a verdade. Se pelo menos os mesmos tivessem a honradez de não aproveitar da boa fé das pessoas, que por ignorância ou preguiça, ou mesmo por desinteresse, não leem a Bíblia, ensinando a verdade em Cristo, inclusive o abrir mão das coisas deste mundo por amor a Cristo. Mesmo que eles não o fazem, o problema é que nem isto. Pelo contrário, a Igreja Protestante em destaque estimula o seu clero a buscar as coisas materiais, claro que como forma de autojustificativa,
Todavia, o apóstolo Paulo, que nunca dependeu dos irmãos para se manter, e fez mais, abriu mão do que tinha, e olha que não estamos falando tão somente de dinheiro, mas de tudo que envolvia, já que o apóstolo Paulo, além de rico, estudado, tinha o respeito da sociedade religiosa e política. E mesmo assim, classificou como perda todas as coisas por amor a Cristo. E ainda vê isso como experiência no serviço prestado a Cristo, pelo conhecimento que lhe foi dado por Cristo, para padecer por amor a Cristo. Algo surreal nas igrejas atuais, que por orientação do clero fazem tudo para obter as coisas materiais. Ninguém quer sofrer perda. Antes, pelo contrário, querem cada vez mais, e não estamos prontos para abrir mão de nada por ninguém, inclusive o próprio Cristo. E é aí que o apóstolo Paulo classifica como esterco, pois nada, nem ninguém pode ficar entre Cristo e nós. Até mesmo o sofrimento é melhor do que a riqueza. A morte mais valiosa, porque não vislumbra este mundo, e sim a vida em Cristo. Sendo assim, para ganhar a Cristo, é preciso encarar as coisas deste mundo como algo sem valor. O que de fato é, se comparado com o que Cristo pode nos dar: a vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, está escrito: porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tudo é pela permissão de Cristo, como Deus absoluto. Foi Ele que nos levantou e nos constituiu luz para este mundo, a fim de que por nós a sua luz pudesse resplandecer. Porém, isso não foi de forma genérica, e sim de modo individual, nas mentes daqueles que Cristo chamou e confiou a sua verdade, de maneira individual e intransferível, até negarmos esse chamado. Ou seja, se confiarmos em terceiros, como é o caso de líderes religiosos, quer sejam padres ou pastores, saiba que
também estaremos abrindo mão da nossa salvação, porque estamos delegando a terceiros a nossa obrigação. O Senhor Jesus Cristo não trabalha por procuração. Ele mesmo já tentou com Adão, com Abraão, os profetas. Porém, a eficácia só veio quando o próprio Cristo veio ao encontro e nos resgatou com seu sangue. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8 e 9, está escrito: ora, quando não conheceis a Deus, servieis ao melhor por natureza, não são deuses? Agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, ou sendo conhecidos por Deus, como é que tomais os elementos fracos e miseráveis, os quais desejais novamente estar em escravidão? Entenda, quando não conhecíamos a Cristo, a nossa ignorância religiosa era aceitável. Porém, após encontrar com Cristo, não temos mais justificativas. Não podemos colocar a mão de terceiros, o que é a nossa obrigação. Hoje não só conhecemos a Cristo, como somos reconhecidos por Ele e temos a sua confiança em anunciar a sua palavra. Entretanto, quem nega-se em cumprir a vontade de Cristo em sua vida, está desejando voltar à escravidão da carne. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2, está escrito: que seus corações sejam confortados e estejam unidos no amor, para todas as riquezas de plena certeza de entendimento, para o reconhecimento do ministério de Deus e do Pai e de Cristo. Em Cristo, nossos corações encontrou abrigo seguro, no conforto da sua palavra, que nos alimenta todos os dias, unidos uns com os outros, não de maneira congregacional, mas através de Cristo, da vida pela vida, em um amor messiânico que transcende a barreira da humanidade, adquirindo toda a riqueza que Cristo pode nos dar, todo o entendimento e sabedoria contida na sua mensagem ao mundo, porém revelado aos seus